Bom dia, meus queridos. Hoje é 15 de junho, sábado, e o tema do devocional de hoje vai ser: No tempo se cumprirá. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6, que o Lucas vai fazer a leitura para nós. Bom dia. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamado Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Amém. Meus queridos, para poder contextualizar para vocês, né, o que essa passagem, né, ela nos diz que após, né, a morte de Moisés, a liderança do povo de Deus, ela fica nas mãos de Josué. E Josué, ele não era um homem comum, né? Ele chamava muita atenção de Deus porque a sua fé, ela foi resiliente com o passar dos anos, né? Mesmo passando 45 anos entre a promessa e o cumprimento, gente, são 45 anos, não foram 45 dias, né? Uma vida adulta. Mesmo passando esses 45 anos entre a promessa e o cumprimento, ele não perdeu, né, a chama da sua fé. O motivo pelo qual ele pôde ver de fato as promessas de Deus se cumprirem diante dos seus olhos. E com isso nós temos, né, lições para poder trazer para as nossas vidas, né, a partir da vida de Josué. Josué, ele sucede Moisés após a sua morte e 40 anos após fazer a travessia do Mar Vermelho, ele lidera 40 mil soldados, né? Ele é o guardião da Arca da Aliança, ele é o responsável por unir 12 tribos diferentes, né? Ele tem a responsabilidade de conquistar Jericó e expulsar os cananeus, os heteus e os amorreus. Ele é responsável por dar continuidade, né? Por seguir o legado, as tradições dadas ao povo liberto, né? Tendo em vista que a sua tropa, né, dos seus soldados, era formado por pessoas que nasceram após a saída do Egito. Então eram pessoas que, né, não tinham nem noção, sabiam só de contar, mas não tinham vivido naquele contexto ali de fato.
o que nós temos para poder trazer para as nossas vidas, né? Que nós não devemos nos desanimar. Se os nossos olhos, em nossos olhos, os nossos sonhos, eles ainda não se concretizaram, eles ainda não se materializaram, né? Nós devemos ter fé. Se nós compartilharmos os nossos sonhos, os nossos planos e projetos com Deus e tivermos fé para poder cruzar o deserto, para poder cruzar esse tempo, né, de concretização da promessa, tendo os olhos de fé, tendo esse coração de fé, como foi o de Josué, que Josué, ele não enxergava, né, a derrota. Ele tinha fé de que por mais que demorasse, mas o sonho dele, como era compartilhado com Deus, uma hora, né, ele ia se concretizar. E, né, quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós temos certeza de que, né, nossas promessas, os nossos sonhos, os nossos projetos, eles serão concretizados e que a cada dificuldade, a cada passagem pelo deserto, nós traremos, né, um aprendizado e uma experiência que nos dará mais força e mais maturidade para poder viver o cumprimento da nossa promessa. E, né, o deserto, os períodos de aprendizado, eles não só nos darão força para poder, né, alcançar e ver as nossas promessas se concretizando, mas eles também nos darão força para nós conseguirmos manter firmes no processo e na promessa e não deixar, né, a gente perder o nosso foco, olhar para os lados, né, quando surgirem novos desafios pela frente após o cumprimento da nossa promessa. A nossa fé ela vai sendo forjada, né, a nossa fé ela vai sendo fortalecida. Então, o que nós temos para poder trazer, né, dessa palavra, dessa história de hoje? Que nós devemos ser resilientes, né? E de termos a consciência de que nós herdamos um legado e estando nesta caminhada, né, desse legado junto com Deus, nós temos a condição de cruzar desertos com uma força e com uma fé inabaláveis. E assim, né, com a certeza de que no tempo certo a nossa promessa ela se cumprirá. Amém? Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa saúde, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, por todas as pessoas que nós amamos. Obrigado pelos nossos bichinhos. Obrigado pelo nosso matrimônio, pela nossa família, pelos nossos pais, avós, irmãos, por todas as pessoas que nós amamos muito. Paizinho, no dia de hoje nós pedimos, fortaleça a nossa fé, Pai. Fortaleça a nossa obediência em Ti. Não permita, Pai, que nós desviemos os nossos olhos de Ti, não desviemos os nossos olhos das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que toda qualquer dificuldade, tribulação, passagem pelo deserto que vier a acontecer, que seja para o nosso aprendizado e para o nosso amadurecimento, jamais para que nós desistamos e nos afastemos da promessa que o Senhor fez para as nossas vidas. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Tenha um final de semana muito feliz, muito abençoado, muito extraordinário. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus, os ensinamentos de Deus na vida de outras pessoas. E fiquem todos com Deus. Amém. Amém.